47. Um moço preto e um sujeito azul. Isso deve significar alguma coisa. Fim de janeiro de 1816. A carruagem de Sir Walter Pole viajava por uma estrada erma do condado de York. Stephen Black a acompanhava, montado num cavalo branco. Nos dois lados, charanecas desoladas da cor de uma machucadura se estendiam até um céu negro que ameaçava nevar. Ali e acolá espalhavam-se pedras cinzentas e disformes, tornando ainda mais agreste e sinistra a paisagem. De quando em quando um raio de sol muito fraco atravessava as nuvens, iluminando por instantes um riacho branco e escumoso ou incidindo numa poça d'água que de súbito se tornava tão faiscante como um centavo de prata no chão. Chegaram a uma encruzilhada. O cocheiro deteve os cavalos e mirou com melancolia o lugar onde, em sua opinião, deveria estar o poste sinalizador de direção. Não há marcos miliários, disse Stephen. Nada que indique aonde levam estas estradas. Isto supondo que levem a algum lugar, disse o cocheiro. No que começo a duvidar. Tirou uma caixa de rapé do bolso e inalou uma boa pitada. O lacaio, sentado na boleia ao lado do cocheiro, que era sem termos de comparação o mais frio e o mais infeliz dos três, amaldiçoou todo o condado de York, todos os habitantes do condado de York e todas as estradas do condado de York. Creio que viajávamos para o norte ou nordeste, disse Stephen. Mas fiquei um tanto confuso nesta charneca. Tem ideia de onde está o norte? O cocheiro, a quem a pergunta fora dirigida, respondeu que todas as direções lhe pareciam ser o norte. O lacaio deu uma risada curta e desanimada. Percebendo que seus companheiros não eram de ajuda, Stephen fez o que sempre fazia em circunstâncias semelhantes. Encarregou-se ele da viagem. Ordenou ao cocheiro que tomasse uma estrada enquanto ele tomaria outra. Se tiver sucesso, voltarei para procurá-los, ou então enviarei uma mensagem. Se o senhor tiver sucesso, chegarei a seu destino e não se preocupe comigo. Stephen partiu contemplando em dúvida todas as sendas e trilhas com que deparava. A certa altura encontrou outro cavaleiro solitário e pediu-lhe orientação. Porém o homem não conhecia a charaneca e jamais ouvira falar do nome do lugar que Stephen mencionou. Chegou por fim a uma senda estreita que se separava entre dois muros feitos de pedras secas e sem argamassa, como era costume nessa região da Inglaterra. Seguiu pela senda. Nos dois lados, uma fileira de árvores desfolhadas acompanhava a linha dos muros. Em meio aos primeiros flocos de neve que caíam, flutuando, ele atravessou uma ponte estreita para burros de carga e entrou no vilarejo com chalés de pedra austeros e muros em ruínas. O silêncio era total. Não havia mais do que um punhado de construções e ele rapidamente encontrou o que procurava. Era um edifício baixo e comprido, com um pátio pavimentado na frente. Examinou com profunda insatisfação os telhados abaixo, as janelas de batente antiquadas e as pedras cobertas de musgo. "Ô de casa!" chamou. "Há alguém aí?" A neve começou a cair mais densa e rápida. De algum lugar do lado da casa, dois criados apareceram correndo. Estavam vestidos com esmero, mas o ar nervoso e desajeitado deles fez Stephen estremecer e desejar tê-los treinado. Eles, de sua parte, viram no pátio um homem negro montado numa égua branca. O mais destemido deles emitiu uma espécie de bufo. "Aqui é Starcross Hall?" perguntou Stephen. "Sim, senhor", respondeu o criado destemido. "Vim tratar de um assunto em nome de Sir Walter Pole. Chame o responsável pela casa." O homem se foi. Pouco depois, a porta da frente se abriu e uma pessoa morena e magra apareceu. "É o enfermeiro do manicômio?" indagou Stephen. "É John Segundos?" "Sou sim", respondeu Mr. Segundos. "Seja bem-vindo." "Seja bem-vindo." Stephen desmontou do cavalo e lançou as rédeas para o criado.
Foi do diabo encontrar este lugar. Percorremos esta charneca infernal durante 1 hora. Pode enviar um homem para trazer a carruagem de Sua Senhoria? Pegaram a estrada à esquerda desta na encruzilhada, cerca de 3 quilômetros atrás. Claro, imediatamente, assegurou-lhe Mr. Segundos. Lamento que tenham tido dificuldades. Como vê, a casa é extremamente isolada, mas este é um dos motivos pelos quais convém a Sir Walter. Espero que a esposa dele esteja bem. A viagem a deixou muito estafada. Está tudo preparado para recebê-la, ao menos? Mr. Segundos o conduziu para dentro da casa. Sei que deve ser bastante diferente das condições com as quais ela está acostumada. No fim de um pequeno corredor de pedra, chegaram a um quarto que exibia um agradável contraste com os arredores sinistros e sombrios. Era todo conforto e acolhimento, fora decorado com quadros e móveis bonitos, tapetes macios e lampiões que ardiam vivamente. Havia escabelos para os pés de Sua Senhoria, caso se sentisse cansada, biombos para protegê-la de uma corrente de ar, caso sentisse frio, e livros para entretê-la, caso desejasse ler. Não é apropriado? Perguntou Mr. Segundos, ansioso. Por sua expressão, vejo que não. Stephen abriu a boca para dizer a Mr. Segundos que via algo bem diferente. Viu que Sua Senhoria veria quando entrasse no quarto. Cadeiras, quadros e lampiões bastante espectrais. Atrás deles havia as formas mais sólidas, substanciais das escadas e dos salões cinzentos e sinistros de Esperança Perdida. Mas seria em vão tentar explicar essas coisas. As palavras se alterariam quando se as pronunciasse, transformar-se-iam em disparates sobre cerveja fermentada pela ira e por desejos de vingança, ou sobre jovens cujas lágrimas se tornavam opalas e pérolas na lua cheia e cujas pegadas se enchiam de sangue na lua minguante. Por isso limitou-se a dizer: não, não. É plenamente satisfatório. É só o de que Sua Senhorita necessita. É só o de que Sua Senhoria necessita. Para muitas pessoas, isso teria soado frio, sobretudo se tivessem trabalhado com o mesmo afinco que Mr. Segundos, mas ele não objetou. Então, esta é a dama que Mr. Norrell ressuscitou? Perguntou. Sim, disse Stephen. O ato único sobre o qual toda a restauração da magia inglesa está fundamentada. Sim, disse Stephen. E ainda assim ela tentou matá-lo? É um caso muito estranho, estranhíssimo. Stephen permaneceu calado. Não se tratava, em sua opinião, de um assunto adequado à reflexão de um enfermeiro de manicômio, e mesmo que o fizesse, era muito improvável que chegasse à verdade. Para afastar os pensamentos de Mr. Segundos, de Sua Senhoria e de seu suposto crime, Stephen disse: Sir Walter escolheu este estabelecimento pessoalmente. Não sei com quem se aconselhou. Faz tempo que o senhor administra o manicômio? Mr. Segundos riu. Não, de forma alguma. Na verdade, é 2 semanas. Lady Poe será a primeira pessoa de que me encarrego. Mesmo? Creio que Sir Walter julga minha falta de experiência uma vantagem, não o contrário. Outros cavalheiros nesta profissão costumam exercer todo tipo de autoridade sobre as pessoas a seu cargo e a elas impor restrições, algo a que Sir Walter se opõe bastante no caso de sua esposa. Mas, como vê, não cultivo tais hábitos para deles precisar me livrar. Sua Senhoria nada encontrará a não ser gentileza e respeito nesta casa, e afora umas poucas precauções que nos possam parecer sensatas, como manter armas e facas fora de seu alcance, Sua Senhoria será tratada como hóspede aqui, e nos empenharemos para fazê-la feliz. Stephen inclinou a cabeça, aprovando essas propostas. Como chegou a isto? Indagou. A casa? Perguntou Mr. Segundos. Não. A ser enfermeiro de manicômio. Ah, mera casualidade. Em setembro passado, tive a enorme felicidade de conhecer uma dama chamada Mrs. Lennox, que desde então tornou-se minha benfeitora. Ela é a proprietária desta casa. Durante alguns anos procurou um bom arrendatário, mas sem sucesso. Simpatizou comigo e quis me fazer uma gentileza. Por isso resolveu estabelecer um negócio aqui e dele me encarregar. Primeiro pensamos numa escola para magos. Porém, magos? Exclamou Stephen, surpreso. Mas qual é a sua relação com magos? Eu sou um mago. Fui mago a vida inteira. Mesmo? Stephen mostrou-se tão insultado com a informação que a reação natural de Mr. Segundos foi lhe pedir desculpas. Embora não soubesse que tipo de desculpa deveria apresentar por ser um mago, prosseguiu.
Mas Mr. Norrell não aprovou nosso plano da escola e enviou Childermas aqui para me aconselhar que não o levasse adiante. O senhor conhece John Childermas? Apenas de vista, respondeu Stephen. Nunca falei com ele. De início, Mrs. Lennox e eu pensamos seriamente nos opor a ele. Quero dizer, a Mr. Norrell, não a Childermas. Escrevi a Mr. Strange, mas minha carta chegou na manhã em que a esposa dele desapareceu, e como creio que o senhor sabe, a pobre dama faleceu poucos dias depois. Por um instante, Stephen deu a impressão de que diria alguma coisa, mas a seguir meneou a cabeça e Mr. Segundos continuou. Sem a ajuda de Mr. Strange, para mim ficou claro que tínhamos que desistir da escola. Viajei até Bath para informar Mrs. Lennox. Ela foi muito amável e me disse que logo escolheríamos outro projeto, mas confesso que me despedi dela bastante desanimado. Não tinha me afastado muito de sua casa quando deparei com uma cena estranha. No meio da rua estava um sujeito em andrajos negros, os olhos injetados e inflamados, esvaziados de razão e esperança. Lançava os braços contra os fantasmas que o assediavam e berrava, implorando-lhes que deles se apiedassem. Pobre alma! O corpo enfermo pode às vezes obter descanso no sono, mas eu sabia instintivamente que os demônios daquele homem o perseguiriam até mesmo nos sonhos. Dei-lhe algumas moedas e segui meu caminho. Na viagem de volta, não sei ao certo se pensei especificamente nele, porém, quando atravessei o limiar desta casa, sucedeu algo curioso. Tive o que creio devo chamar de uma visão. Vi o louco, com todos os seus delírios, em pé no vestíbulo da mesma forma que em Bath, e me dei conta de uma coisa, de que esta casa silenciosa e erma seria benéfica para pessoas de mente perturbada. Escrevi para Mrs. Lennox e ela aprovou meu novo plano. O senhor falou que não sabe quem me recomendou a Sir Walter. Foi Childermas. Childermas disse que me ajudaria se pudesse. Senhor, disse Stephen, seria melhor evitar mencionar sua profissão ou escola, ao menos no início. Nada no mundo, neste ou em qualquer outro, traria maior sofrimento a sua senhoria do que descobrir que está submetida a outro mago. Submetida? Exclamou Mr. Segundos, tomado de espanto. Mas que palavra estranha! Espero honestamente que ninguém se sinta submetido a mim. Com certeza não esta dama. Stephen o observou um pouco. Estou seguro de que o senhor é um mago bastante diferente de Mr. Norrell, disse. Espero que sim, retrucou Mr. Segundos, sério. Uma hora depois, ouviu-se um pequeno rebuliço no pátio. Stephen e Mr. Segundos saíram para receber sua senhoria. Os cavalos e a carruagem não haviam conseguido atravessar a ponte para burros de carga e Lady Pole vira-se obrigada a percorrer a pé os últimos 50 metros da viagem. Ela entrou no pátio de Starcross Hall, um pouco apreensiva, olhando a paisagem sinistra e coberta de neve ao redor, e Stephen sentiu que só almas muito cruéis poderiam olhar para ela em toda sua juventude, beleza e triste aflição, sem lhe desejar toda a proteção possível. No íntimo, amaldiçoava Mr. Norrell. Algo na aparência dela pareceu sobressaltar Mr. Segundos. Ele desceu os olhos para a mão esquerda de Lady Pole, mas a mão estava enluvada. Recompondo-se de imediato, deu-lhe as boas-vindas a Starcross Hall. Na sala de estar, Stephen levou-lhes o chá. Soube que Vossa Senhoria ficou deveras abalada com a morte de Mrs. Strange, disse Mr. Segundos. Aceite minhas condolências. Ela virou o rosto para esconder as lágrimas. Seria mais sensato apresentar condolências a ela. Seria mais sensato apresentar condolências a ela, não a mim, replicou. Seria mais sensato apresentar condolências a ela, não a mim, replicou. Meu marido propôs escrever a Mr. Strange e lhe pedir o favor de nos apresentar um retrato de Mrs. Strange, para que dele se pudesse fazer uma cópia a fim de me consolar. Mas para quê? Afinal, é improvável que eu venha me esquecer de seu rosto, visto que ela e eu frequentamos os mesmos bailes e as mesmas procissões todas as noites. E suponho pelo resto de nossas vidas. Stephen sabe. Stephen compreende. Ah, sim, disse Mr. Segundos. Vossa Senhoria tem horror a dança e música, sei disso. Esteja certa de que não serão permitidas aqui. Aqui nada teremos que não seja alegre, nada que não lhe estimule a felicidade.
Falou-lhe dos livros e que pensara ler juntos, e das caminhadas que poderiam fazer na primavera se sua senhoria o desejasse. Para Stephen, ocupado em servir o chá, a conversa parecia das mais inócuas, exceto por uma ou duas vezes ter notado Mr. Segundos desviar o olhar de sua senhoria para ele e tornar a olhar para ela, de uma maneira perspicaz e penetrante que o intrigou e incomodou. A carruagem, o cocheiro, a criada e o lacaio ficariam na Starcross Hall, com Lady Pole. Stephen, porém, voltaria para a rua Harley. Cedo na manhã seguinte, quando sua senhoria tomava o café da manhã, ele entrou para se despedir dela. Enquanto lhe dirigia uma mesura, ela soltou uma risada entre divertida e melancólica. Mas que ridículo despedir-se assim quando o senhor e eu sabemos que voltaremos a nos reunir em poucas horas. Não se preocupe comigo, Stephen. Será mais confortável para mim aqui. Sinto que sim. Stephen dirigiu-se ao pátio do estábulo onde seu cavalo o aguardava. Acabava de pôr as luvas quando uma voz soou atrás dele. Queira me desculpar. Lá estava Mr. Segundos, hesitante e modesto como de hábito. Posso lhe fazer uma pergunta? Qual é a magia que envolve o senhor e sua senhoria? Esticou a mão como se com a intenção de roçar o rosto de Stephen com a ponta dos dedos. Há uma coisa vermelha e branca em sua boca, e outra na dela. O que isso significa? Stephen levou a mão à boca. Nada havia ali. Por um momento teve a gana de contar tudo a Mr. Segundos, tudo sobre seu encantamento e o das duas mulheres. Imaginou que Mr. Segundos o entenderia, que Mr. Segundos provaria ser um mago extraordinário, bem mais notável do que Strange e Norrell, e encontraria um modo de deter o cavalheiro de cabelos de algodão. Mas foi uma fantasia passageira. Pouco depois da desconfiança inata que Stephen sentia dos ingleses, e dos magos ingleses em especial, retomou. Não compreendo o que o senhor quer dizer, respondeu de pronto. Montou e partiu sem dizer mais uma palavra. As estradas invernais nesse dia eram as piores que Stephen já tinha visto. O barro congelado em sulcos e cristas duros como ferro. Os campos e as estradas estavam cobertos por uma geada branca, e uma névoa gélida fazia crescer a melancolia reinante. Seu cavalo era um dos inúmeros presentes do cavalheiro, uma égua branca sem um só pelo preto no corpo. Era ademais forte e veloz e tão afetuosa para com Stephen quanto um cavalo pode ser para um homem. Ele a batizara de Firenze e duvidava que até mesmo o príncipe regente ou o duque de Wellington possuíssem um cavalo melhor. Uma das peculiaridades de sua vida encantada e estranha era que não importava onde fosse, ninguém comentava a respeito da incongruência de um criado negro possuir o cavalo mais admirável do reino. Cerca de 30 quilômetros ao sul da Starcross Hall, chegou a um pequeno vilarejo. Havia uma curva fechada no trecho em que a estrada passava entre uma casa elegante, grande e ajardinada à direita e uma fileira de estábulos em ruínas à esquerda. Bem no momento em que Stephen passava pela entrada da casa, uma carruagem surgiu de repente na curva e, por um triz, não colidiu com ele. O cocheiro olhou em volta para ver o que fizera seus cavalos se assustarem, levando-o a refreá-los. Vendo tão só um homem negro, agrediu-o violentamente com o chicote. A chicotada não acertou Stephen, mas atingiu Firenze, bem acima do olho direito. Dorida e assustada, ela se empinou e perdeu o equilíbrio na estrada glacial. Houve um instante em que tudo pareceu vir abaixo, quando por fim Stephen compreendeu o que ocorria. Percebeu que estava no chão. Firenze tombara. Ele fora arremessado de lado, mas seu pé esquerdo continuava preso ao estribo e a perna estava torcida de uma forma preocupante. Teve certeza de que estava quebrada. Libertou o pé e ficou sentado por um momento, sentindo-se mal e zonzo. Sentiu algo escorrendo por seu rosto e viu que as mãos haviam sido esfoladas na queda. Tentou se levantar e com alívio verificou que era capaz de fazê-lo. A perna parecia machucada, mas não quebrada. Firenze continuava deitada, girando os olhos freneticamente. Ele se perguntou por que ela não tentara se levantar ou a menos escoiciar. Uma espécie de tremor involuntário percorria-lhe o corpo, mas a parte isso permanecia imóvel.
As pernas estavam rijas e pareciam esticadas em ângulos canhestros. Então ocorreu a Steven. Ela não podia se mexer. O lombo estava quebrado. Olhou para a casa do cavalheiro, esperando que alguém viesse em seu socorro. Uma mulher espiou pela janela por um momento. Steven teve a breve impressão de ver roupas elegantes e uma expressão altiva e fria. Assim que se certificou de que o acidente não causara dano a alguém ou alguma coisa que lhe pertencesse, ela se retirou e Steven não a viu mais. Ele se ajoelhou ao lado de Firenze, afagando-lhe a cabeça e a espádua. Do alforje tirou uma pistola, um frasco de pólvora, uma vareta e um cartucho. Carregou e escorvou a pistola. A seguir se pôs de pé e engatilhou a arma, mas sentiu que não conseguiria ir adiante. Ela fora uma grande amiga, não poderia matá-la, estava a ponto de desistir, em desespero, quando um estrépito soou na estrada atrás dele. Fazendo a curva, aproximou-se uma carroça puxada por um cavalo enorme, trôpego e de aspecto plácido. Era um carro de correio e nele estava sentado o próprio portador, um homem grande, em forma de barril, com o rosto gordo e redondo. Trajava um casaco velho. Ao avistar Steven, deteve o cavalo. Ei, moço, o que está fazendo? Steven apontou para Firenze com a pistola. O portador desceu da carroça e se aproximou de Steven. Mas como era bonita, disse com voz branda. Deu umas palmadinhas no ombro de Steven e exalou compreensivos odores de repolho sobre ele. Mas, moço, isso não fará bem a ela agora. Desviou o olhar do rosto de Steven e o dirigiu para a pistola. Esticou a mão e devagar ergueu o cano até apontá-lo para a cabeça trêmula de Firenze. Como Steven ainda assim não disparou, disse: Quer que eu faça para o senhor, companheiro? Steven concordou. O portador pegou a pistola. Steven olhou para o outro lado. Soou um disparo, um som horrendo, seguido de um crocito selvagem e de um rufar de asas, como se todas as aves da cercania tivessem alçado voo ao mesmo tempo. Steven tornou a olhar. Firenze convulsionou-se uma vez e depois ficou imóvel. Obrigado, disse ao portador. Ouviu-o se afastar. Pensou que o homem tivesse ido embora, mas dali a pouco ele voltou. Cutucou Steven com o cotovelo e estendeu-lhe uma garrafa preta. Steven sorveu um gole. Gin da pior qualidade. Tossiu. A despeito do fato de que o valor das roupas e das botas de Steven equivaleria ao de 2 carroças e 2 cavalos do portador, este assumiu a animada superioridade que os brancos em geral sentem em relação aos negros. Refletiu sobre o caso e disse a Steven que a primeira coisa que deveriam fazer era providenciar a remoção da carcaça. É um animal valioso, morto ou vivo. Seu patrão não vai ficar muito contente quando souber que outro sujeito ficou com o cavalo e o dinheiro. A égua não era de meu patrão, replicou Steven. Era minha. Ei, fez o portador. Veja só isso. Um corvo pousara no flanco branco de Firenze. Não, bradou Steven, avançando para espantar a ave, mas o portador o impediu. Não, moço, não. Isto é sorte. Não me lembro de ter visto melhor agouro. Sorte. Sorte? Exclamou Steven. Do que está falando? É o sinal do antigo rei, não é? Um corvo numa coisa branca. A antiga bandeira de John. 109ª nota. O portador informou Steven de que conhecia um lugar perto dali onde as pessoas ajudariam Steven, mediante o pagamento, a se desembaraçar de Firenze. Steven subiu na boleia e o portador o levou a uma fazenda. O fazendeiro, que nunca vira um homem negro na vida, ficou surpreso ao topar com criatura tão bizarra em suas terras. Apesar de todos os indícios em contrário, não conseguia acreditar que Steven estivesse falando inglês. O portador, solidário com a confusão do fazendeiro, postou-se ao lado de Steven, repetindo gentilmente tudo o que lhe dizia para que o fazendeiro melhor o entendesse. Mas deu no mesmo. O fazendeiro não prestou atenção aos dois. Estava simplesmente embasbacado com Steven e fazendo comentários sobre ele com um de seus homens, igualmente fascinado. O fazendeiro perguntava-se se a cor preta se desprendia quando Steven tocava as coisas e fez outras especulações de natureza ainda mais impertinente e desagradável.
Todas as instruções de Steven concernentes à remoção da carcaça de Firenze deram em nada, até que a esposa do fazendeiro chegou, voltando de um mercador vizinho. Ela era um tipo de pessoa bem diferente, no que lhe dizia respeito um homem com roupas de qualidade e um cavalo valioso, embora morto, equivalia a um cavalheiro, qualquer que fosse sua cor. Mencionou a Steven um comerciante de carne de cavalo que recolhia os cavalos mortos da fazenda, desfazia-se da carne e vendia os ossos e os casacos para a fabricação de cola. Disse-lhe quanto o comerciante pagaria e prometeu providenciar tudo, se pudesse ficar com um terço do dinheiro. Steven concordou. Steven e o portador saíram das terras da fazenda e tomaram a estrada. Obrigado, disse Steven. Teria sido muito mais difícil sem a sua ajuda. Vou recompensá-lo pelo contratempo, claro. Mas creio que vou incomodá-lo um pouco mais. Não tenho como voltar para casa. Eu lhe agradeceria muitíssimo se pudesse me levar até o ponto mais próximo de entrega. Não, disse o portador. Pode guardar essa carteira, moço. Levo o senhor até Doncaster e não vai lhe custar nada. Na verdade, Steven preferiria ir para o próximo posto de entrega, mas o portador parecia tão contente de haver encontrado companhia que Steven se mostraria mais gentil e agradecido se fosse com ele. Percorrendo estradas rurais, a carroça prosseguia rumo a Doncaster aos poucos, e vindo de curiosas direções chegava a estalagens e vilarejos de surpresa. Entregaram uma armação de cama num lugar, um bolo de frutas noutro, e recolheram um sem fim de pacotes de formas estranhas. Pararam uma vez num pequeno e isolado chalé que ficava atrás de uma cerca viva alta no meio de um bosque. Lá receberam das mãos de uma criada velha uma gaiola pintada de preto, antiga e esquelética, que continha um canário muito pequeno. O portador informou Steven de que o canário pertencia a uma senhora idosa que morrera, e que ele agora seria entregue à sua sobrinha neta no sul de Selby. Mas não muito depois de o canário ter sido guardado na parte de trás da carroça, Steven sobressaltou-se com uma série de roncos estrondosos vindo de um mesmo lugar. Como parecia impossível que um barulho assim sonoro fosse produzido por uma ave tão pequena, Steven concluiu que havia outra pessoa na carroça. Alguém que ele ainda não tivera o privilégio de ver. O portador tirou de uma cesta uma torta de carne de porco enorme e um naco de queijo. Cortou uma fatia de torta com uma faca grande e estava prestes a oferecê-la a Steven quando foi assaltado por uma dúvida. Pretos comem as mesmas coisas que nós? Perguntou, como se pensasse que provavelmente comiam grama ou raios de luar. Sim, respondeu Steven. O portador deu a Steven um pedaço da torta e um pouco de queijo. Obrigado. Se outro passageiro não quer comer um pouco? Talvez, quando acordar. Eu recolhi em Ripon. Não tinha dinheiro, achei que me faria companhia para conversar. No início mostrou-se bastante conversador, mas em Boroughbridge se deitou para dormir e desde então não faz outra coisa. É uma pena para o senhor. Não me incomodo. Agora tenho o senhor para conversar. Ele deve estar muito cansado, ponderou Steven. Continuou dormindo durante o tiro. Ele cuidou meu cavalo. Na visita àquele fazendeiro tolo quando pegamos a cama, o canário, de fato durante todos os acontecimentos do dia. Para onde ele está indo? Ele? Para lugar nenhum. Perambula de um lugar a outro. É perseguido por um sujeito famoso em Londres e não pode ficar muito tempo no mesmo lugar, senão o criado do sujeito pode alcançá-lo. Mesmo? Ele é azul, observou o portador. Azul? Disse Steven, perplexo. O portador confirmou com a cabeça. Como? Azul de frio? Foi espancado? Não, companheiro. Ele é azul como o senhor é preto. Ei, tem um moço preto e um sujeito azul na minha carroça. Nunca soube de alguém que tivesse isso. Agora, se ver um moço preto é boa sorte, o que deve ser, como gatos, então ver um moço preto e um sujeito azul juntos em algum lugar deve significar alguma coisa. Mas o quê? Talvez signifique mesmo alguma coisa, concordou Steven. Mas não para o senhor, talvez para ele, ou para mim. Não, não pode ser, objetou o portador. É comigo que está acontecendo. Steven refletiu sobre a bizarra cor do desconhecido. Ele tem alguma doença? Perguntou. Quem sabe? Disse o portador, não querendo se comprometer. Depois de comerem, o portador começou a cochilar e logo caiu num sono profundo com as rédeas nas mãos. A carroça continuou serenamente ao longo da estrada sob a capitania do cavalo.
um animal com excelente senso e raciocínio. Era uma viagem fatigante para Steven. O triste exílio de Lady Pearl e a perda de Firenze abatiam-lhe o ânimo. Ficou feliz por ser poupado da conversa do portador por algum tempo. A certa altura ouviu uma espécie de resmungo, o que sugeria que o homem azul estava acordando. De início não entendeu o que ele dizia, mas depois ouviu com clareza. O escravo sem nome será rei num país estranho. Isso o fez estremecer. Lembrou-lhe convincentemente da promessa do cavalheiro de torná-lo rei da Inglaterra. Escurecia. Steven deteve o cavalo, desceu da boleia e acendeu os 3 lampiões velhos pendurados na carroça. Estava para voltar para a boleia quando uma pessoa de aspecto descuidado e maltrapilho desceu de súbito da traseira da carroça. Saltou no chão gélido e se pôs diante dele. A pessoa de aspecto descuidado olhou para Steven à luz dos lampiões. Já chegamos lá? Perguntou com voz rouca. Aonde? Perguntou Steven. O homem refletiu por um instante e depois resolveu reformular a pergunta. Onde estamos? Em lugar nenhum. Creio que entre um lugar chamado Ulleskelf e outro chamado Thorpe Willoughby. Embora tivesse solicitado a informação, o homem não pareceu muito interessado nela quando lhe foi dada. Sua camisa suja estava aberta até a cintura e Steven percebeu que a descrição que dele fizera o portador fora de natureza bastante enganosa. Ele não era azul da maneira que Steven era negro. Era um homem magro, rapace, cuja pele, em estado natural, seria idêntica à de um inglês. Ela, porém, estava coberta com um estranho desenho de linhas, floreios, pontos e círculos azuis. Conhece John Childermas, o criado do mago? Perguntou. Steven ficou espantado. Como ficaria qualquer um a quem tivesse sido dirigida a mesma pergunta 2 vezes, em 2 dias, por 2 estranhos? Conheço-o de vista, nunca falei com ele. O homem deu um sorriso largo e pestanejou. Faz 8 anos que ele me procura. Ainda não me encontrou. Fui dar uma espiada na casa do patrão dele no condado de York. Fica num terreno ajardinado magnífico. Gostaria de ter roubado alguma coisa. Quando estive na casa dele, em Londres, comi algumas tortas. Era um tanto desconcertante ver-se na companhia de um ladrão, confesso. Contudo, Steven não pôde deixar de sentir uma espécie de solidariedade com alguém que desejava roubar o mago. Afinal, não fosse por Mr. Norrell, Lady Polly e ele jamais teriam sido encantados. Enfiou a mão no bolso e tirou 2 coroas. Tome, disse. Por quê? Indagou o homem, desconfiado, mas mesmo assim pegou as moedas. Tenho pena do senhor. Por quê? Porque, se for verdade o que me disseram, o senhor não tem um lar. O homem deu um sorriso largo e coçou a bochecha suja. E se for verdade o que me disseram, o senhor não tem um nome. O quê? Eu tenho um nome. Vínculos. Agarrou a mão de Steven. Por que tenta me repelir? Não tentei, replicou Steven. Tentou sim, agora mesmo. Steven hesitou. Sua pele está manchada e descorada. Ocorreu-me que as manchas pudessem indicar algum tipo de doença. Não é isso que minha pele significa, disse Vínculos. Significa? Retrucou Steven. É estranho que use essa palavra, mas é verdade. A pele pode significar muitas coisas. A minha significa que qualquer homem pode me agredir em público sem temer pelas consequências. Significa que meus amigos nem sempre gostam de ser vistos comigo na rua. Significa que, não importa quantos livros eu tenha lido ou quantos idiomas eu conheça, eu jamais serei outra coisa senão uma curiosidade, como um porco falante ou um cavalo matemático. Vínculos deu um sorriso. E a minha significa o oposto. Significa que o Senhor será elevado às alturas, o rei sem nome. Significa que o seu reino espera pelo Senhor e que seu inimigo será destruído. Significa que a hora está próxima. O escravo sem nome usará uma coroa de prata. O escravo sem nome será rei num país estranho. A seguir, prendendo com firmeza o braço de Steven, Vínculos declamou a profecia inteira. Pronto, disse ao terminar. Eu anunciei aos 2 magos e agora ao senhor. A primeira parte da minha tarefa está cumprida. Mas eu não sou um mago, replicou Steven. Jamais disse que o senhor o é, retrucou Vínculos. De modo inesperado, largou o braço de Steven e embrulhou-se em seu casaco roto.
Mergulhou na escuridão que reinava para além dos lampiões e se foi. Poucos dias depois, o cavalheiro de cabelos de algodão expressou um repentino desejo de assistir a uma caça-lobos, algo que aparentemente não fazia havia vários séculos. Por acaso, uma realizava-se no sul da Suécia nesse momento. Por isso, logo ele se transportou com Steven para o local. Steven deparou consigo em cima de um galho de um carvalho antigo em meio a uma floresta nevada. Dali tinha uma excelente visão de uma pequena clareira onde um mastro de madeira fora fincado no chão. No alto do mastro havia uma antiga roda de carroça de madeira. Em cima dela, um bode novo fora amarrado firmemente. Ele berrava muito. Uma família de lobos saiu das florestas com geada e neve, obstruindo-lhes o pelame, o olhar faminto fixo no bode. Tão logo os lobos apareceram, ouviram-se cães em toda parte da floresta, e vislumbraram-se cavaleiros aproximando-se a grande velocidade. Uma matilha ocupou a clareira. Os dois primeiros cães de caça avançaram sobre um lobo e as três criaturas se transformaram num emaranhado de corpos, pernas e dentes que abocanhavam, rosnavam, mordiam e dilaceravam. Os caçadores chegaram a galope e mataram o lobo com um tiro. Os demais lobos fugiram para dentro da escuridão das árvores, perseguidos pelos cães e pelos caçadores. Assim que o esporte terminava num lugar, o cavalheiro a carregava a si e a Steven pelo ar, por magia, para onde quer que provavelmente a caçada fosse melhor. Desse modo, foram seguindo de uma copa a outra de árvore, de uma colina a um afloramento rochoso, uma vez que voejaram até o alto de uma torre de igreja num vilarejo de casas de madeira, onde as janelas e as portas exibiam singulares formatos de contos de fada e os tetos estavam cobertos de uma neve em pó que reluzia à luz de sol. Esperavam, num lugar silencioso do bosque, a aparição dos caçadores, quando o lobo passou pela árvore em que estavam. Era o mais vistoso de sua raça, com belos olhos pretos e um pelo cor de ardócia molhada. Ele olhou pela árvore e se dirigiu ao cavalheiro num idioma que soava como o arrulho de água sobre pedras, o suspiro do vento por entre galhos desfolhados e a crepitação do fogo consumindo folhas secas. O cavalheiro respondeu-lhe na mesma linguagem. A seguir soltou um riso indiferente, com a mão fez sinal para que se fosse. O lobo lançou ao cavalheiro um olhar reprovador e partiu. Pediu-me que o salvasse, explicou o cavalheiro. E o senhor não poderia fazê-lo? Detesto ver essas criaturas nobres morrerem. Steven de bom coração, exclamou o cavalheiro com afeto. Mas não salvou o lobo. Steven não gostava de modo algum da caça a lobos. Verdade que os caçadores eram corajosos e que seus cães eram fiéis e impetuosos, mas estas sucediam próximas demais da perda para que ele pudesse sentir prazer com a morte de um animal, sobretudo de uma criatura tão forte e vistosa como o lobo. Pensar em Firenze o fez lembrar que ainda não contara ao cavalheiro sobre o encontro com o homem de pele azul na carroça e sobre a profecia. Então contou. Mesmo? Bem, é assaz surpreendente, afirmou o cavalheiro. O senhor já tinha ouvido falar dessa profecia? Na verdade, sim. Conheço-a bem. Toda a minha raça conhece. É uma profecia de... Nesse ponto, o cavalheiro disse uma palavra que Steven não entendeu. 110ª nota. A quem o senhor conhece mais pelo nome inglês de John Nuskglass, o Rei Corvo, mas não entendo como a profecia sobreviveu na Inglaterra. Não pensei que os ingleses ainda se interessassem por esses assuntos. O escravo sem nome? Bem, sou eu, senhor, não? E essa profecia aparentemente diz que serei rei. Bem, é claro que será rei. Foi eu que lhe disse, e nunca erro nessas questões, mas por mais que eu estime Steven, essa profecia de forma alguma refere-se ao senhor. Quase toda ela é sobre a restauração da magia inglesa, e o trecho que o senhor declamou não se trata na verdade de uma profecia. O rei está se recordando de que tomou posse de 3 reinos, um na Inglaterra, um no Reino Encantado e outro no Inferno. Por escravo sem nome, refere-se a si mesmo. Ele era o escravo sem nome no Reino Encantado e menininho cristão escondido no Broo, levado para lá por um ser mágico maligno que o raptara na Inglaterra. Steven sentiu-se estranhamente decepcionado, embora não soubesse por quê.
Afinal, não desejava ser rei de lugar nenhum. Não era inglês, não era africano, não pertencia a lugar algum. As palavras de vínculos haviam lhe dado. As palavras de vínculos haviam lhe dado a breve sensação de pertencer a alguma coisa, de ser parte de um plano e de ter um propósito pela frente. Mas fora tudo ilusório.